Opa, aqui é o Marcinho Tricolor, Márcio Tricolor, sei lá como você quiser me chamar, mas pode me chamar como você quiser. Mas eu sou aqui, quem veio do TikTok ou do Instagram, obrigado por estar aqui, obrigado. Mas é isso, e o nome do quadro? O primeiro, né? O primeiro vídeo de hoje é um quadro que eu criei. Tipo, não foi eu que criei, né? O nome não é criativo. E se? Como assim e se? E se o Reinaldo tivesse jogado muito bem esse ano? E se o Soares tivesse em 2024? E se a gente tivesse, não sei, ganhado a Libertadores em não sei que ano? Se vocês gostarem, eu faço mais. Aqui, eu não tive muito tempo para pesquisar muito. Eu não posso dizer isso porque eu pesquisei bastante, mas não foi muito. Eu só selecionei três. E os três foram recentes, tipo, 23, 24 e o outro é 23 também. 23. Mas é isso, vamos começar o vídeo. Vamos começar, por favor? Tá, esse é um ponto complicado. O Reinaldo, ele jogaria bem em 2025? Cara, eu penso nisso. Porque os números do Reinaldo. Que eu vou dar uma explicação. Eu tô olhando daqui pro meu computador, então faz sentido eu olhar aqui pra baixo. O número do Reinaldo, esse ano, em 2025, ele tem 6 gols no Brasileirão. Ele é basicamente o artilheiro, com duas assistências. E um gol no Paulistão e duas assistências. Cara, esse tá sendo um ano mágico pro Reinaldo, não é incrível? No Mirassol? Não no Grêmio. E cara, no Grêmio, aqui, se somar, deixa eu ver, se somar todos os gols que ele fez. Em 23 ele fez 2 gols no Brasileirão e 5 assistências no Brasileirão. E em 23 ele foi muito bem. E ele dava cada passe, marcava bem. E Gauchão fez um gol e uma assistência, tá? Em 23 ele teve 3 gols pelo Grêmio. Em 24 ele teve 3 gols no Brasileirão e uma assistência. Esse que foi a decaída dele, cara. Ele não jogou bem, ele não jogou nada no Brasileirão. Cara, é que a gente não o futebol não depende de número. Então, assim, vê que os lances dele. Cara, todos os gols que a gente tomava era do lado do Reinaldo, não adianta. E na Libertadores ele fez 2 gols, muito importante, que não foi tanto porque a gente foi eliminado, mas foi um baita jogo. E um gauchão e uma assistência. Cara, e não sei se era só uma fase ou era porque ele era ruim. Eu não sei. Eu não posso dizer. Porque ele tá muito bem agora. Cara, vocês são gremistas. Vocês são gremistas. Vocês não param de apoiar o nosso. Desse time que vocês não param. Então vocês viram Grêmio e Mirassol. Vocês sabem quanto que foi o placar. E vocês sabem quem fizeram 2 gols. E ele era bom em pênalti, ele era bom em falta. Cara, ele fez um golaço. Olha o gol, olha o gol. Ele fez um golaço de falta em nós. E um pênalti. 4 no primeiro ação, meu Deus. Cara, mas eu não sei se ele ia jogar bem. E sabe qual que é o ruim? É que eu acho que ia. Pode colocar a opinião de vocês. Eu acho que ele ia jogar bem esse ano. É que eu tô contando isso como número. Número não depende de tudo, né? Tipo, posse de bola não ganha jogo. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Tá, esse é um ponto complicado. Assim, não é complicado. É complicado sim. Em 24 a gente ganharia a Libertadores com o Soares. E cara, eu não sei, mas na semifinal ou na final a gente chegava. Cara, agora eu tô dando uma de colorado e tô ficando louco da cabeça, que sempre, tipo, tá numa Sul-Americana, já acho que já é pra tá lá na final. Mas eu acho que é isso, cara. O primeiro jogo a gente perderia. A gente perderia no mesmo placar. Renato colocou o jogador de reserva, tá. Cara, contra o Achipato, lá na arena, que a gente perdeu de 2-0, a gente ganharia. E não seria de pouco. Acho que ia ser 3 ou mais. E tipo, esse ataque ia ser bem forte, né? O ataque da Libertadores ia ser Soteldo. Tipo, o Barney aqui.
Diego Costa e Soares. Cara, olha esse ataque. A gente ia ganhar. Ai, ai. E ainda no banco tinha o Gustavo Nunes, que às vezes era titular. Tava esquecendo dele. Ai, ai. Assim, no terceiro jogo, a gente. Bah, eu esqueci aqui, eu não anotei aqui. Mas eu acho que foi contra o Estudiantes que a gente ganhou. Sofrido 1-0. Mas com o Soares a gente ganharia. Tipo, acho que 2-0, tranquilo, jogo normal. 2-0 é um placar difícil, né? Que tipo, 2-0 não é um placar grande, mas nem baixo. Então, tipo, se tu fazer 2-0, dá pra empatar. Mas, tipo, se tu fazer 5, não dá. Ai, ai. O quarto jogo que foi quando teve toda aquela parte dos enchentes, que teve 2 jogos adiados. Mas vamos contar isso como quarto jogo, que foi contra os Estudiantes, que a gente ganhou de uma goleada. 4-0. E eu acho que seria o mesmo placar. Ia ser a mesma coisa, jogaríamos bem. Ia ser incrível. É, assim, o quinto jogo. Ah, não anotei de novo. Nossa, eu sou muito inteligente, cara. O quinto jogo, a gente ganha de 2-0. Tranquilo. Aqui eu não lembro qual que é o jogo. Me lembrei, por favor. Por favor. E o sexto jogo, que é esse, é contra Estudiantes, outro é contra o Alto Pato. Lembrei. Esse a gente não. Tá, eu acho que a gente empataria também. Eu acho que a gente empataria, tranquilo. Não sei. Tá. Oitavas de final contra o Fluminense. A gente ganharia? A gente ganharia. Cara, basicamente, ia ser o mesmo placar, eu acho. Ia ser 2-1. E lá no Maracanã, eu acho que a gente ia conseguir um empate. Porque acho que todo mundo vê a despedida do Soares. O último, não de despedida dele na arena. A despedida dele no futebol brasileiro, lá no Maracanã, última rodada do Brasileirão. Todo mundo viu. Todo gremista viu, né? O gol de cavadinha dele, aquele gol driblando o Fábio. Todo mundo viu como ele jogou uma bola. Ele jogou muito bem, cara, contra o Fluminense. E ele joga. Ele joga muito bem. Contra o Fluminense, assim, ele não perdeu nenhum jogo contra o Fluminense. Deixa eu pensar. Tá. É, em 2023, cara, a gente ganhou na Arena e ganhamos lá no Maracanã. A gente ia empatar ou ganhar. Mas, tipo, sofrido. Claro, igual o jogo, como foi sofrido, mas a gente foi eliminado. Assim, nas quartas, a gente pegaria o Atlético Mineiro, igual o Fluminense. Eu tô, tipo, fingindo aqui. Cara, eu acho que a gente ganharia do mesmo placar, 1-0. É sofrido, mas é. Cara, e eu tenho uma coisa. No jogo da volta, das quartas de final, eu acho que ou a gente empataria, ou a gente ganharia. Ah, não, mas aí. Ou eles iam ganhar e a gente ia pros pênaltis. 1-1. E nos pênaltis, aí a gente estaria eliminado. O nosso goleiro era o Marquezinho. O Marquezinho, tipo, ele pegou um pênalti no Grêmio. Foi contra o Juventude, na arena. Meu Deus, cara. Cara, o Marquezinho era muito ruim nos pênaltis. E não tinha o Grando. O Grando já tinha. Acho que já tinha ido pro Cruzeiro, né? Acho que já. Não lembro, cara. Mas. E vamos colocar aqui. O Grêmio passou. O Grêmio passou, tá, tamo na semifinal. Pegamos o River Plate. Mas o River Plate tá aqueles troços? Aqueles troços? Aquelas coisas? Não, não tá. O River Plate não é o mesmo do passado. Não é o mesmo daquele de 2006. Tipo 2018 que eles ganharam. Não, não é o mesmo. Que roubou de nós em 2018. Vamos colocar esse ponto. Não. Então a gente ganharia, assim, acho que não tranquilo, que é Libertadores, é um jogo mais difícil, mas ganharíamos deles. E lá na casa deles, aí eu acho que a gente, em casa a gente ganharia de 2-0 e lá eles fariam um, deu. A gente ia se classificar ainda. E na final, eu não posso dizer, sabe por quê? Porque é Libertadores, cara. Aqui eu só tô chutando. E eu ia dizer tranquilo, o Grêmio seria campeão, mano. Com o Soares. Ó, tu lembra o que o Soares fez com o Botafogo em 23? Vocês lembram? Ele fez 3 gols num jogo que tava morto pro Grêmio. Não adianta, mano. A gente seria campeão ou a gente chegaria até a semifinal. Eu tenho que falar uma verdade. Mas assim,
Vocês podem discordar, concordar, não sei. Mas eu concordo. Último, e esse daqui é um mais tranquilo. Tipo, não, não dependeu só da Cara, o português tá bonito, né, mano? Meu Deus. Não depende só da arbitragem no jogo contra o Corinthians. Cara, teve uns jogos ridículos que o Grêmio perdeu. Jogo ridículo mesmo. Tipo, a gente perdeu. Não é que a gente perdeu, que a gente empatou, que. Cara, teve um jogo na Arena. Grêmio e Bragantino 3x3. Sim, um baita jogaço 3x3. Mas é pra ganhar. É pra ganhar, cara. Bragantino dentro de casa. Ganha. Mas vão dizer aqui. Ah, mas o Grêmio perdeu, não. Empatou com o Bragantino esse ano. Cara, o Grêmio de 2025 perde pro de 2024 e perde pro de 23. Tranquilo. Ah, mas o de 24 é quase o mesmo time. Sim, mas o técnico era diferente. Tá. Cara, teve Fortaleza e Grêmio na Arena 0x0. Que jogo que deu sono, né? Cara, era pra ganhar. Ganha do Fortaleza. Ai, meu Deus. Ô, quanto Botafogo, a gente perdeu de 2x0 dentro de casa. Mas assim, a gente sabe que o Botafogo tava embalado. Vocês lembram? Tipo, pesquisa aí, tipo, teve uma sequência de vitória. Era Botafogo, Botafogo, Botafogo. Não é à toa que eles foram líder do Brasileirão quase, quase o ano inteiro, né? Mas só que pipocaram. E esse pipoca podia ter ido pro Grêmio, cara. O Grêmio podia ter ganhado. Mas ele não gosta de ganhar. Teve Goiás 1, Grêmio 1, cara. Ganha esse jogo. Gol no finalzinho do André Henrique. Ganha, cara. Ganha o jogo contra o Goiás. É o Goiás. E já, eu acho que não lembro se eles estavam já rebaixados. Acho que não. Mas estavam indo pra ser rebaixado. Ganha, cara. 1x0 Vasco. Lá em São Januário. Cara, era pra ganhar, né? Ganha, cara. Não é difícil. Mano, o Vasco. Sabe como ele fez gol? Quando entrou o Verrete. Foi o primeiro gol. O primeiro gol do Verrete tinha que ser em quem? Grêmio Futebol Porto Alegrense. Ah, que legal, né? Que legal. Meu Deus, Josão fica feliz quando eu ouvi isso. Ai, ai. Grêmio e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense ganhou de nós, dentro de casa. Tu não pode perder pro Atlético Paranaense dentro de casa. Tu não pode. É proibido. Meu Deus, cara, como vocês me perdem pro Atlético Paranaense? Dentro de casa, dentro de casa. Era um jogo fácil. Cara, aquele jogo não tinha quase ninguém na arena, eu lembro disso, mas é um jogo fácil. É um jogo fácil e tu não ganha. E o último, esse é polêmico. Grêmio 0, Corinthians 1. Teve, teve uns lances ali polêmicos, mas é pra ganhar, cara, dentro da arena. Eu sei que o Corinthians é difícil ganhar. Faz tempo que a gente não ganha do Corinthians, mas tenta, tenta pelo menos. Cara, e isso, uma vitória levava nós ao título. Cara, e era bem provável que, acho que se levasse nós para o título, 24 não seria tão, não seria um desastre. E 24 foi um desastre. 2024 foi um desastre pro Grêmio. Não seria um desastre tão grande. Tipo, acho que a gente pegaria ele. Acho que ficaríamos no oitavo, nono lugar. Tava incrível, já tava bom. A gente ficou lá em, sei lá, 14º, 13º. A gente ficou ali perto de ser rebaixado, cara. Ai, ai. Mas é isso. Eu vou acabar o vídeo meio bravo aqui. Meu Deus. Não foi tão legal de lembrar alguma dessas coisas aqui. Mas é isso. Obrigado aí quem veio do Instagram. Segue aí. Dá o like. É, eu não sei aqui, cara. Eu sou novo no YouTube. Eu não sei o que eu falo. Mas é isso. Tchau. Eu quero dar um aviso. Vai ter resumo de jogo, como no Instagram e no TikTok aqui. Aqui eu vou falar mais, vou falar o que eu achei sobre escalação e tudo. Deu? Deu. Eu não vou falar sobre essas coisas que tá tendo sobre o Grêmio, porque eu
Eu sou gremista, mas assim, eu não vou ficar falando, eu vou ficar um tempão aqui falando sobre o Alex Santana que veio pro Grêmio, né? Tá, vou agora é tchau de verdade. Tchau. Meu Deus.